Mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado, né? De estar aqui na presença do Senhor, também participando com todos meus irmãos da live. Amém. Irmãos, eu quero contar um testemunho de livramento. Glória a Deus. Hoje a minha nora, ela entrou em contato comigo, aí eu peguei, vi a ligação dela, né? E liguei para ela. Mas antes disso, deixa eu ler aqui um versículo aqui na palavra de Deus, que se encontra aqui em Tiago, capítulo 5, Amém. versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e a serode. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então a gente tem que ser paciente, né? Esperar, né? Amém. Aí, irmãos, eu vi a ligação dela, liguei para ela falando que foi essa semana, né? Que o meu neto vinha quase 1h da manhã, é o Lucas, o filho do meu filho que faleceu, né? E ele vinha na contramão de bicicleta, aí quando chegou na rua, aí ele bateu na moto, a bicicleta acabou, a moto está lá escanhalhada também do rapaz, vai ter que pagar, né? Com certeza. E pouca coisa aconteceu com ele, arranhou muito pouco, porque era para ter morrido na hora do que aconteceu. Aí juntou os vagabundos lá, que queria lixar ele, né? Revoltado, porque ele estava na contramão, o rapaz também. Aí uma moça chegou e pegou e não deixou ninguém tocar nele, mas não foi ela, eu sei que foi o anjo do Senhor protegendo ele, e através, né, ele está lá, mas a gente está orando, pedindo livramento para a nossa família, e o Senhor concedeu esse livramento. Aí emprestou a bicicleta para ele ir para casa, que ele estava chorando, né? Ligou para a mãe dele também já foi desesperada, né? E graças a Deus foi um livramento muito grande, irmão. Que podia, hoje ele está debaixo da terra também, né? Verdade. E Deus deu esse livramento, que os irmãos não esqueçam de orar pelo jovem Lucas, porque ele é conhecedor da palavra de Deus, não é batizado, mas conhece, e que ele possa voltar a buscar o Senhor, enquanto se pode achar, né? Irei louvar o Senhor com o hino, peço, irmão, que Aleluia. ore em espírito, que isso agora me ajude, né? É o 25 da harpa. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna, Rei, glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande Consolador, ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu, eis de transformação, enviada no trono de Deus. Que toda honra, todo louvor que seja para o nome do Senhor Jesus. E quero falar para o ouvinte da palavra de Deus, que você está ao alcance da minha voz neste momento, que você possa aceitar Jesus, porque nós não sabemos o momento que o Senhor vai nos chamar. Meu neto estava ali, podia ter morrido e perdido aí da salvação. Então você aceite Jesus como seu único e eterno Salvador. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus,
A paz a todos da live também, né? Tá gravando. A paz do Senhor para as irmãs. Eu queria falar algo, né? Para as pessoas que estão, né, passando, que a gente pensa que as pessoas passam e não prestam atenção. Estava sentada ali, as pessoas passam olhando para cá, passam cantando junto, né? É uma coisa linda. Deus vai tocar no coração dessas pessoas. Eu tenho fé em Deus que se não vem aqui, vai em outro, né? E depois Deus leva para o lugar certo. Eu tenho certeza que mexe, né? O louvor mexe com o coração das pessoas. Acredito assim, né? Que Deus abençoe essas pessoas que estão passando na rua e que eles venham sentir vontade de entrar, conhecer a casa, né? É um convite aqui, nós estamos fazendo aqui. Entra, senta e escuta, né, a palavra do Senhor. Deixa Deus entrar no coração, né? Porque a gente precisando do Pai. A gente sem o Pai nós não somos nada. A gente fica vazio sem Ele. Se a gente buscar Ele, a gente se enche dele, né? Se enche do Espírito Santo. Então que venha entrar e escutar, né, a palavra do Senhor. Seja um convite aí para as pessoas que passam, os vizinhos, né, que estão aí, ficam sentados na calçada e gostam de ouvir a palavra, gostam de ouvir também, né, o louvor, porque o louvor fala muito no coração. E tem palavra que fala com a gente orou, né, na madrugada ou à noite, ou de dia, fez uma pergunta para o Senhor e o Senhor acaba respondendo na palavra. A pessoa que está, né, na rua passando, né, Deus fala com aquela pessoa, né, que eles venham buscar o Senhor de verdade, em nome do Senhor Jesus. As portas estão abertas, entra enquanto há tempo, porque o Senhor vai fechar as portas, porque o Espírito Santo vai se afastar. É a mesma coisa, o Senhor fechou as portas, vai entrar, mas vai sentir vazio, vai sentar, vai procurar, né, pessoas para pregar, para louvar, não vai ter cântico no coração, vai estar sem graça, vai estar uma coisa muito estranha, porque o Espírito Santo, quando a gente não busca o Senhor, a gente sente isso na nossa alma, no nosso coração, que a gente venha buscar o Senhor mais e mais, né, e pedir sempre a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, a gente não consegue ficar de pé, né? E vem as enfermidades, vem tudo. A gente tem que estar sempre o pensamento ligado no Senhor, repreendendo o mal em nome do Senhor Jesus. Eu creio, né, que as pessoas, né, quando estão no sufoco, começam a clamar ao Senhor, né? Vamos cantar. Achei a Bíblia, encontrei com a verdade, passei a crente, deixei a vaidade. Quando eu me lembro do mundo não tem saudade, depois da porta fechada, quem quiser entrar é tarde. Quando meu corpo baixar na sepultura, ao novo cântico minha alma entoará. Lá no céu uma coroa terei, garantida por Jesus, pelas almas que eu ganhei. Lá no céu uma coroa terei, garantida por Jesus, pelas almas que eu ganhei. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom, gente, estar na presença do Senhor. E eu falei algo que pegou, né, com louvor, né? É, só Jesus. Vamos ficar de pé. Gostaria de deixar aqui uma palavra, irmão sabe? Eu não sou pregadora, mas a gente fala alguma coisa da Bíblia, né? A gente lê, entender um pouquinho e a gente passa para a igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É Josué capítulo 24, versículo 14, 15 também. Josué é no começo, né? 4. Números, né? 24, 14 e 15. Josué, pela número, né? Deuteronômio. Aí Josué. 24, 14 e 15.
24, 14 e 15. Isso. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E destai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer maus aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A igreja pode cantar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, né, todos nós sabemos, nós lemos, nós damos a palavra do Senhor. Josué estava falando novamente, lembrando ao povo novamente o concerto que Deus tinha feito com o povo. Moisés já tinha falado, tinha revisado tudo, né? Mas Moisés já não estava mais na direção do povo. E Josué faz um novo concerto com o povo. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, foi levado, o povo, né, no tempo de José, o povo foi levado, quando José era governador do Egito, né? Foi levado ali a família de José, né? Seu pai, seus irmãos, toda aquela família, foi levada ali para o Egito, né? Mas a palavra do Senhor diz que foi muitos anos que José viveu ali com seus irmãos, com seu pai. José era um homem muito considerado no Egito, era o governador do Egito, né? Ele teve o faraó teve aquele sonho, né? E ele, pela misericórdia do Senhor, foi usado para faraó, dizendo para guardar alimentos durante 7 anos, né? 7 anos de fome, 7 anos de abundância, né? Louvado seja o nome do Senhor, que teve 7 anos de abundância, aí foi guardado aquele cereal todo, porque haveria 7 anos de fome. E tudo aconteceu, né? José foi muito nervoso. José foi muito ali clamado ali, porque esse sonho se cumpriu. E a terra passou muita fome. E todos foram no Egito para comprar comida na mão de Josué. Josué era abaixo só, né? Do rei. José. Então Josué era governador de todo daquele Egito ali. José. O que eu estou falando? José. Não é Josué, é José. José, né? Então, mas o governador, né? De tudo aquilo ali, e o Israel foi crescendo, a família toda foi crescendo, o povo ficou muito grande. E aquele faraó que conhecia José, morreu, né? Louvado seja Deus. José também já tinha morrido. E o novo governante daquele país, do Egito, já não tinha o mesmo pensamento daquele que morreu, né? E ele pensou na mente dele, né, usado pelo inimigo, falou: esse povo está muito grande. Ele vai acabar se juntando com outros povos e vir contra nós e nos derrotar. Vamos começar a massacrar esse povo. Vamos dar trabalho forçado para eles. Quer dizer, o povo de amigo passou a ser inimigo, né? O povo passou a ser escravo do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. O povo passou a ser escravo do Egito, muito afligido. Mas Deus também levantou um herói ali, que foi Moisés, né? Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo sabe da história, né, de Moisés, filho ali de uma israelita. Mas como o rei tinha mandado matar todas as crianças, porque
mesmo com trabalho forçado, eles faziam muitos filhos e a nação ia crescendo muito. Então o rei do Egito ficou doido, né? Meu Deus, eu já deu tanto trabalho para esse povo, mesmo assim eles estão crescendo cada vez mais. E o rei do Egito, ele ficou com medo disso, né? Ficou com medo da nação de Israel ali no território deles, né? Deles se ajuntar com outras nações e derrotar o Egito. Aí o que ele faz? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, manda as parteiras matar todas as crianças, né? Nasceu, você vai lá, menino, você vai e mata, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mãe de Moisés, né, olhando para aquela criancinha, não é só a mãe de Moisés, qualquer mãe, né? Meu filho tão bonitinho vai morrer. Aí dele, o Espírito Santo, eu creio que foi Deus, o Espírito Santo colocou no coração dela de fazer um cestinho, colocar no rio. Mas diz que aquele rio era muito cheio de jacaré. Foi Deus mesmo, né, irmão? Não deixou o jacaré comer aquela criança, não é mesmo? Nada, né? Só Jesus. Aí, quer dizer, botou aquela criança naquele cestinho e mandou Miriam ver o que ia acontecer. Resumo: a filha de Faraó estava lá no rio se banhando com as donzelas dela. Aí pegou lá a criança, que lindo, pegou para ela para criar, né? E Miriam ali, você quer que eu chame uma ama para ele? A própria mãe de Moisés foi a ama de Moisés e recebendo por isso. Olha só como é que Deus faz, né? A mãe alimentava o seu próprio filho com o seu próprio leite que era dele, ainda recebendo por isso. Deus é lindo. Depois entregou a Moisés, né? Aleluia, ficou ali naquele palácio depois que já desmamou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos da história de Moisés, que foi criada ali como a filha de Faraó, com todos os mimos, né? Louvado seja o nome do Senhor, com todas as riquezas, louvado seja o nome do Senhor. Mas nasceu no coração de Moisés desejo de ver o povo. E ele vê ali, quando ele sai do palácio, ele vê ali um egípcio humilhando, né, um dos seus. Ele acaba, né, na fúria, acaba matando o homem, escondendo na areia o corpo, né? Aí vai para o palácio, volta pensando que ninguém tinha visto o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai de novo, dá uma voltinha lá fora. Aí acontece outra briga. Aí o rapaz fala: por quê? Você vai fazer conosco o que você fez da outra vez? Né? Quer dizer, já tinham descoberto o negócio. Foi cair aonde? No ouvido de Faraó. O que aconteceu com Moisés? Teve que, picar a mula. Senão ia morrer. Quando o Faraó ficou sabendo, ficou irritado e queria caçando Moisés. Mas Moisés teve que sair. Foi correndo, né? Foi para outras terras. Lá ele conheceu sua esposa, seu genro. Todo mundo sabe dessa história. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem encontro com Moisés naquele monte, né? Onde ele viu aquela sarça que não se consumia porque era espiritual. Era um fogo espiritual que estava consumindo aquela sarça, que estava ali naquela sarça que não se consumia. E Moisés olhava para aquela sarça e via que o fogo, diz que a sarça, irmão, é uma planta é uma palha, rapidinho ela se consome. Por isso que ele ficou admirado, porque não se consumia, porque era espiritual. Não era fogo da terra, era fogo espiritual. E Moisés se aproximando daquela sarça, daquela situação, vendo aquela sarça que não se consumia, e ali ele escutou aquela voz que dizia: Moisés, tira essa barra, porque é um lugar que pisa. Aleluia, louvado seja Deus. Imagina, né? Você ouvindo a voz de Deus nitidamente. E ali Moisés começa a conhecer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor começa a falar com ele que
escolheu ele para tirar o povo do Egito. Moisés não queria, porque era gago, porque tinha medo, que o povo não acreditava nele, aquela história toda que nós conhecemos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés tira o povo do Egito, louvado seja Deus, e leva, né? Tenta levar para Canaã. Aí nós sabemos tudo o que acontece, né? E o povo murmura, peca, aquela situação toda. Mas depois daquele tempo todo, Moisés morre. Louvado seja o nome do Senhor. E fica Josué, né? Josué para tomar conta do povo. E Moisés, antes de morrer, ele lê também as leis também, fala tudo que o povo passou, né? Quando Deus tirou o povo do Egito, mão forte, tudo que Deus fez, as pragas, que Deus protegeu eles, que não deixou eles acontecer nada com eles. Todas as crianças do Egito, né? Morreram, mas o povo de Israel não morreu, porque Deus guardou, Deus não permitiu o anjo da morte entrar. Louvado seja o nome do Senhor, todo aquele processo. E Josué lembrando o povo de tudo, que Deus livrou eles das nações, né, que queriam destruir eles, como Deus fez jorrar água da rocha, como Deus deu a eles maná do céu, como Deus alimentou ele com carnes, com codorniz, tudo os benefícios que Deus fez para o povo, mesmo o povo pecando, mesmo o povo murmurando, de tantas situações que ele passou ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo, irmão, ele era muito rebelde, e hoje não é diferente, né? Hoje nós trazemos o exemplo daquele povo para hoje. Você vê hoje o povo dizendo que é crente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você olha para as ações, para as situações da pessoa, você não diz, poxa, essa pessoa é crente, mas olha como é que ela vive. Não estou julgando. Eu estou fazendo que você entenda, que você está enxergando, você está vendo a situação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo a situação. Tanto, vou te dar um exemplo. Não para minha pessoa, porque eu sou falha, eu sou fraca, Deus sabe disso. Eu estava ali com um pedreiro na minha casa, e ele estava levando caixinha de som para escutar pagode, um monte de coisa, forró, tudo lá no meu quintal. E eu falando com meu marido, está errado, eu sou crente, você não é crente, minha filha está desviada, vocês estão desviados, mas vocês não fazem o que ele está fazendo. Quando eles querem escutar, irmão, eles botam o fone de ouvido. Eles sabem que eu não gosto, e eles me respeitam. Mas o pedreiro não. Ele não falou isso para o pedreiro. Deixou uma revelia. Aí começou a me aborrecer. Porque ele trazia, não era só um celular. No começo começou a trazer o celular. Depois começou a trazer uma caixa de som. Aí eu falei, poxa, você não está vendo isso? Aí eu falei para minha filha, teu pai tinha que falar com ele. Ele disse que não era para me meter, mas também não foi lá corrigir o homem. Aí ele falou assim, mas mãe, a minha filha falou para mim assim, mãe, todo crente fala, ninguém liga não. Eu falei, não é assim não. Mas mãe, crente, gosta de hora, não, ninguém faz isso mais não. Ninguém liga não. Por isso que o pedreiro achou que não tinha problema. Por quê? Porque ninguém liga, irmão. Ninguém liga. Né? A gente tem que entender isso. Ninguém liga? Não. Tem um povo que liga, irmão. Verdade. Vai lá, chama missionário, começa a fazer, botar celular aqui no quintal dela. Música mundana. Nem chega. Vai ser difícil, irmão. Não pode. E eu senti que Deus se alegrou quando eu falei com ele. Levantou um vento na minha casa, irmão, só por causa disso. Eu pensei que ele ia me agredir quando ele veio. Você, essa igreja... Eu falei, não falou. Entendeu? Mas graças a Deus que ele repetiu o que ele ia falar. Entendeu? Aí ele falou assim... Aí depois que começou o vento, que ele foi falar com o homem. Eu falei, precisou de um vento para você falar com o homem. Você não sabia
que isso ia acontecer? Vocês me respeitam. Por que um pedreiro que nem conheço vai botar samba no meu quintal e eu vou ficar calado? Por quê? Sabe por que ele fez isso, irmão? Porque muita gente não liga. Em casa é a mesma coisa. Os cristãos não ligam. Muitos cristãos não ligam. Só porque eles falam, eu estou na minha casa. Na minha parecida de mim, né? Não, irmão. Eu na minha casa ali, só tenho no meu quintal. Eu no meu quintal. Agora que a minha filha está fazendo, mas ela sabe como é que eu sou. Meus filhos, uma filha no meu quintal. Entendeu? Graças a Deus que agora que ela vai fazer uma casa para ela, mas ela sabe que não vai poder fazer bagunça. Ela sabe Glória a disso. Deus. Louvado seja Deus. Entendeu, irmão? Por isso que muitas vezes o povo acha que pode fazer o que quer. Aí ela baixou o som. Ele não levou nem mais a caixa. Ô, glória. Hoje ele foi lá quietinho, escutou os louvores da harpa o tempo todo. Ô, glória. Louvado seja Deus. Né? Quer dizer, nós temos que entender que tem a separação. Que não respeita. O teu marido mandou abaixar, né? E ele desligou. Ele desligou e não trouxe hoje. Hoje ele foi e não levou a caixa. Ô, glória! Quer dizer, ele entendeu. Mas sabe por que isso, irmão? Porque está tudo tão misturado que o povo não está respeitando mais nada. Achando que todo mundo é igual. Está entendendo? Porque está muita bagunça. Está muita bagunça. As pessoas estão aceitando tudo. Eu conheci um homem que é pastor que disse assim, mas se eu for falar com ele, ele ficar com raiva de mim. Quer dizer, está errado, não pode corrigir, senão vai ficar com raiva. Poxa, então como é que vai ser? A Bíblia diz que temos que obedecer a um e rejeitar o outro. Não é? Então o que está acontecendo aqui? Vamos voltar aqui para a Bíblia. E Josué fez esse conserto. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade, porque o povo, ele estava titubeando, né? Igual hoje. E com verdade, e deitar fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servia ao Senhor. Quer dizer, além disso, ele ainda estava com os deuses que tinham trazido ainda do Egito. Olha, já estava com Josué, já tinha passado por Moisés, e ele já estava com Josué. Ainda tinha deuses escondidos. Passaram por tudo. Deus deu tanto livramento das nações vizinhas, nações muitas vezes que eram grandes. Aleluia. Deu carne, deu maná, deu água, deu livramento, mas eles ainda tinham deuses estranhos. Para você ver, né? Depois de tantas coisas que Deus fez. E Deus já tinha falado sobre essa situação. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, quer dizer, Josué falou assim, se parecer mal o que eu estou falando para vocês, aquilo tudo que aconteceu, que Deus fez por vocês, então pode servir outros deuses. Faz o que vocês quiserem. Tem escolha e livre-arbítrio, né? Vocês não são obrigados a servir ao Deus dos céus. Como nós aqui, nós não somos obrigados. Deus dá livre-arbítrio, irmão. Quantos estão aí desviados? Imagina se Deus matasse cada pessoa que desviasse. Irmão, a gente vai fazer evangelismo, né, Maria? Evangelismo na rua. 79% das pessoas que a gente aborda desviado. Quase 80%. Sou desviado, estou afastado. Sou desviado, estou afastado, estou desviado. Ora por mim, irmão. Leva meu nome. E a gente vai orando. E a gente vai, volta, irmão. Não tenho força. Volta, irmão. Não tenho força. Vai lá na igreja, pergunta. Não tem força, irmão. E a Bíblia diz, irmão, que quando você desvia, você tinha um demônio na sua vida de controlar você. Você aceita Jesus, né? A casa fica limpa. O morador antigo sai. Vem um novo morador, o Espírito Santo.
Mas você vira as costas de novo. A casa fica limpinha, vazia. Aquele demônio vê que você está, ele fica ali rondando. Você não tem mais a presença de Deus, ele entra. Ainda chama mais 7. A Bíblia diz, irmão, que a situação desse, agora, piorou 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então não pode desviar. Não se desvie. Porque se você desviar, para você voltar vai ser muito difícil. É muito difícil uma pessoa que desvia voltar. Infelizmente, irmão, a maioria a gente até chora. O olho fica cheio d'água, né? Mas não tem força. E a gente tem que orar. Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia. Tu tem poder, Jesus. Louvado seja Deus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhi hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram, vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, Josué já tinha decisão no seu coração. A casa dele e ele continuaria servindo ao Senhor. Mas ele deu livre-arbítrio para o povo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria também deixar aqui, foi em Romanos, né, Mara? Romanos 20, Romanos 4, 17. Né? 4, 17. Que diz assim: por pai de muitas nações te constituiu perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. E nós falamos assim: pode o povo fazer o que quiser, mas eu e minha casa, pela fé, servirei ao Senhor. Por que eu li esse versículo? Porque Deus pode fazer o que está escrito aqui. Eles não são, mas eu posso falar como que eles já fossem. Amém. Entendeu? Eu e minha casa, pela fé, serviremos ao Senhor. Amém. Por quê? Porque Deus transforma as coisas que não são como se fosse. Nós temos que entender uma coisa, que Ele é poderoso. A Bíblia diz que é pela fé. Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é aquilo que se espera. Se Ele transforma aquilo que não é em que é, então é fé, porque Ele é poderoso. Ele está dizendo, nós temos que falar assim no nosso coração: Ele pode. Ele pode. Então nós temos que começar a fazer como se já tivesse feito. Lembra do japonês que pediu uma cadeira, uma escrivaninha? Lembra? O Senhor falou para ele orando 6 meses. E ele começou a chorar, falou: Senhor, já estou orando 6 meses. Eu falo para o povo, que ele é pastor, que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor é poderoso. Mas todos sabem que eu sou pobre, não tenho uma mesa, não tenho uma cama, não tenho uma cadeira. E eu estou pedindo ao Senhor já 6 meses. E o Senhor não me dá. E ele começou a falar com o Senhor, começou a chorar. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim: filho, uma coisa eu te falo. Tem várias cadeiras, vários tipos de cadeira. Olha como é que Deus ia dar, irmão. Mas ele não especificou. Era bicicleta, a mesma cadeira. Tem vários tipos de bicicleta. Tem vários tipos de mesa. Eu não sei qual é que você quer. Deus queria que ele especificasse. Aí ele especificou.
Aí foi dentro da igreja dele, a qual ele era pastor, e falou que Deus tinha dado uma bicicleta, uma cadeira e uma mesa. Mas o povo sabia que ele era muito pobre, que ele não tinha essas coisas, né? Porque era uma bicicleta cara, era uma mesa cara e era uma cadeira cara. Aí o jovem, depois do culto, parou ele lá na porta da igreja e falou: vamos lá, nós queremos ver sua bicicleta, sua mesa, sua escrivaninha e sua cadeira. E não tinha isso dentro de casa. Aí ele levou o jovem, ele começou a falar consigo: meu Deus, e agora? Vão falar que eu sou mentiroso. Vão falar que eu sou mentiroso, Diel. Vão falar que eu sou mentiroso. Todo mundo vai sair da igreja, porque eu sou um pastor mentiroso. Resumo. Aí ele começou a pensar. O Espírito Santo colocou no coração dele, né? Quando ali o jovem chegou na casa dele, e ele falou ali, a mesa, a cadeira e a escrivaninha. Aí o jovem ficou olhando, procurando, não via nada, porque era só um quarto, não via nada. Aí olhou para ele, aí ele falou: quantos meses a sua mãe levou com você na barriga para nascer? Aí o rapaz falou: 9 meses. Você já estava na barriga da sua mãe. As pessoas viam você? Não. Mas você estava lá. Entendeu o que eu quero dizer? Você estava lá na barriga da sua mãe sendo gerado. Desde o primeiro mês. 9 meses sendo gerado. Mas ninguém te via. Mas você existia. E eu fiquei com aquilo pensando: Jesus, que maravilha. E é assim que nós temos que tratar a nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Pela fé. Pela fé. Amém. A Bíblia não diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. É um firme fundamento. Você tem aquela certeza lá dentro do seu coração. Senhor, meus filhos estão sendo gerados para ti. Senhor, meus filhos são teus. Senhor, minha família é tua. A tua palavra diz que a fé é o firme fundamento. E esse fundamento tem que estar no meu coração. Senhor, minha família está sendo gerada para o Senhor. Eu não vejo, ninguém vê os meus filhos na tua casa. Eu não vejo meu marido na tua casa. Aleluia. Mas ele está aqui. Os meus filhos estão aqui. Eles estão sendo gerados pelo Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles estão sendo gerados. Eu não estou vendo, Senhor. Meus irmãos não estão vendo. Mas eles estão aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Porque é pela fé. A Bíblia diz que, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já se fossem. Quer dizer, que ele chama as coisas que não são como se já se fosse. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda não é, mas ele já diz que é. Amém. Davi não era rei ainda, mas ele já tinha sido constituído. Ele foi ungido. É verdade. Ele levou um tempão para ser rei, mas na mente de Deus, Davi já era rei. Entendeu? Na mente de Deus, Davi já era rei. Não estava sentado ainda na cadeira. Quem estava sentado no trono ainda era Saul. Mas na mente de Deus, já era Davi que estava ali. Porque ele já tinha rejeitado Saul.
No coração de Deus já não tinha mais Saul, já não existia mais Saul no reinado, no trono de Israel. Mas sim, Davi estava no trono. Então nós temos que continuar falando com o Senhor. Eu e a minha casa, pela fé, serviremos ao Senhor. Ontem eu falei com o Senhor: Senhor, qual é a palavra que eu vou falar amanhã? O que é que eu vou falar amanhã, Senhor? Eu ainda não sei direito assim fazer, mas eu falei para o Senhor: se o Senhor me quer pregando, que eu sinto que é para me pregar, tenho medo ainda, fico nervosa ainda. Então o Senhor me ajuda a saber, né? Você vê que o irmão Zéu, eu acho, não que eu não goste de vocês pregando, mas o irmão Zéu, já notou? Ele faz assim, sabe? Ele vai lá, vem cá, e tudo bate, né, irmão? Então eu gosto disso. Eu falei para o Senhor: Senhor, ainda vou ser assim, ainda vou pregar assim, porque você vê, aquele, fica gostoso, irmão, porque ele vai lá e bate no direitinho, ele vai lá, pega aquele capítulo, aquele versículo lá do outro lado, né? Está pregando aqui do lado, vai para o outro, mas tudo batendo direitinho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu falo o que Deus coloca no meu coração, entendeu? Porque Deus falou para mim: fala, eu e minha casa, a palavra eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, Deus quer colocar no nosso coração a fé. Não é só falar de boca, é falar por fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. É pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a irmã falou o testemunho dela, que a irmã testificou da oração, é verdade, irmã. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos orando pela nossa família. Nós oramos aqui, Deus age lá. Louvado seja o nome do Senhor. É pela misericórdia de Deus. Deus vai lá e guarda e livra. Quantos livramentos, irmão, que às vezes ele nem fala pra gente. Esse ela ficou sabendo, mas e os restos que não ficou sabendo? Nossos filhos são assim, irmão, para não nos preocupar. Ah, se eu falar com a senhora vai ficar nervosa, não sei o que, não sei o que. Depois de muitas vezes, muito tempo que o meu filho ia falar situações para mim, eu falei: Jesus, por que você não me contou? Ah, não, a senhora ia ficar nervosa, não sei o que e tal. E ia ficar toda me ligando, porque já pensa que vai ficar toda ligando, né? Então, quer dizer, é Deus trabalhando, irmão. Deus tem misericórdia. Por quê? Porque nós estamos aqui. Nós somos pouquinho, mas aqui tem Jesus conosco. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui, nós estamos fazendo a obra do Senhor. E nós temos que crer nisso. Quantos não creem mais, irmão? Quantos não têm mais prazer de estar na casa do Senhor? Né? Mas aquele que tem, Deus está honrando. Deus está guardando. Às vezes manda ali uma só. Vamos dizer uma só. Para 100 do lado dela. Uma Mara, 50, né? Uma Maria, mais 50. Eu acho que eu tenho uns 200. Uma família para crescer. Eu acho que eu sou uns 200. Quer dizer, né? E nós estamos orando: Jesus tem misericórdia dos meus filhos, Jesus tem misericórdia da nossa parentela, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus guarda, Jesus tem misericórdia, Jesus transforma, e Deus vai trabalhando, irmão. Amém. Qual dos nossos, né, irmão? Nós temos que orar por nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou melhorar, irmão. Porque às vezes fica muito. Glória a Deus, já está ótimo. Tá não, melhorar. Meus irmãos, nós temos que melhorar mesmo.
A Márcia falou uns 50 do meu lado. Só meu avô só teve 24 filhos. Então, imagina netos, tios. É muito grande a minha família. A minha família é muito grande. Mas eu creio, pela fé. Às vezes a gente olha para os nossos filhos, quanta decepção que nós ensinamos os nossos filhos. Às vezes tem filhos que já nasceu na igreja, mas não ouve os pais, não ouve o pastor, não ouve ninguém. Só que ele tem que saber que a vida dele está na mão do Senhor. E se Deus, que é soberano, se não fosse as nossas orações, que seria desses filhos desobedientes? Esses filhos que não enxergam que Deus é com eles por causa de uma oração de um pai ou de uma mãe que está na obra missionária, e eles não estão honrando o pai nem honrando a mãe. Que triste, que triste é para uma mãe e para um pai saber que a oração deles, pela fé, o Senhor ouve e pode transformar esses filhos e essas filhas desobedientes. É a nossa fé. Cremos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós olhamos pelos olhos da fé. É nisso que nós cremos. Missionária Márcia, nós temos que continuar em oração para que Deus tenha misericórdia da nossa família, e tenha misericórdia mesmo, porque eles precisam de Jesus como nós precisamos, do cuidado e do zelo de Jesus na nossa vida. Vamos orar agora, vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que a tua serva trouxe, essa palavra que nos coloca, Senhor, numa posição de confiar em Ti, para que nossos filhos e nossas filhas possam um dia ser alcançados por Ti, ó Pai. Venha, Senhor, libertar a nossa família. Venha, Senhor, tirar todas as más influências do lado dos nossos filhos, para que eles possam saber que Tu és um Deus, ó Pai, que protege eles, porque nós estamos aqui, Te adorando, Te louvando e orando para os nossos filhos rebeldes, porque cremos que eles servirão o Senhor, Pai. Tenha misericórdia. E todo o poder de Satanás, todo demônio de encantamento, saia agora da nossa família, saia de perto de nossos filhos e filhas, de nossos netos e netas, de nossos genros e noras, em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia, Senhor, guarda-os, protege-os e livra-os de todo mal. É o que eu creio, Senhor, e é que esta igreja crê, porque senão, ó Pai, que seria de nós se não tivéssemos a esperança de que Cristo Jesus virá buscar-nos, ó Pai, um dia nos ares, ó Pai. E eu creio, Pai, que iremos subir ao encontro do nosso noivo, do nosso esposo, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, coloque este culto no livro das obras, ó Pai. E todos que estão aqui, Pai, sejam abençoados, ó Pai, em nome de Jesus. Coloca a tua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja e com a família de todos aqui na igreja, em nome de Jesus. E que toda a igreja possa dizer amém. Até aqui. Se o Senhor é por nós, Maranata. Diga ao fraco. Glória a Deus, aleluias. Deus lindo e maravilhoso.